noite, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição aqui na Destaque Rural das redes sociais, de fazer uma discussão, um debate sobre assuntos relevantes para o produtor e também para o consumidor no tocante aos produtos agropecuários. Nesse primeiro debate que estamos trazendo aqui, vamos ter como tema defensivos agrícolas ou agrotóxicos, usos e perspectivas. E para fazer essa discussão, como eu disse, o nosso objetivo é trazer informações, a toda a cadeia e as pessoas que participam dessa cadeia. Por isso, então, nós convidamos dois pesquisadores para falar sobre esse assunto. A professora Luciana Grando, ela é farmacêutica e doutora em ciências farmacêuticas. Inclusive, ela é pesquisadora sobre a toxicidade dos agrotóxicos. Professora Luciana, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda, muito obrigado por... Boa noite, eu que agradeço o convite, também é um prazer estar aqui. E também temos conosco o professor Jason Pivotto. Professor é engenheiro agrônomo e doutorando em agronegócio. Professor, muito obrigado por ter vindo. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Agradeço a oportunidade, o convite da Destaque Rural para fazer parte desse debate tão importante. Bom, então, como a gente estava explicando antes, o objetivo é trazer várias formas de pensar em relação ao assunto. Agrotóxicos. Eu quero primeiro saber, dos nossos convidados, qual é a visão de cada um. Professora Luciana, qual a sua visão em relação aos agrotóxicos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente começa a debater esse tema, que é um tema muito polêmico e que vem levantando muitas paixões no nosso país, a primeira coisa que você tem que ter em mente é sem radicalismos, Então eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para discutir, assim, realmente tecnicamente o que se tem até o momento de estudos. Mas eu, como toxicologista, eu acho que não existe nenhum agrotóxico que não seja tóxico, Eu acho que se a gente for pensar assim, existe algum produto que seja seguro? Por si só, não. Mas existem formas seguras de se utilizar. Certo. Então eu acho que a gente tem que frisar que, se tomados os devidos cuidados, se observados tempos de carência, as boas práticas de uso desses produtos, eles são sim seguros para a nossa saúde. Mas assim, por si só, obviamente nenhum deles é um produto isento de riscos. Eles são produtos tóxicos que devem ser encarados como tal, até para que a gente não negligencie os devidos cuidados. Essa é a minha posição. Mas a professora não é radicalmente contra o uso de agrotóxicos? Pelo contrário, eu acho que é utópico a gente pensar numa produção 100% orgânica, sem utilizar esses produtos. Acho que não conseguiremos chegar lá. Não entendo muito da parte de produtividade, depois o outro convidado pode esclarecer esses aspectos, mas o que eu vejo é que seria impossível abrir mão desses produtos. O que eu acredito é que existem, como eu falei, formas seguras de se utilizar e que, conhecendo essas formas, não teremos o consumidor final e mesmo o produtor que está lá em contato no seu dia a dia com esse produto, não vai ter malefício nenhum, se forem observados esses cuidados. Claro que também é preciso entender que a ciência não é estanque, então às vezes hoje a gente entende que um produto tem uma determinada toxicidade, amanhã isso pode mudar, tanto para mais quanto para menos, e a gente tem que acompanhar essas alterações e tomar os devidos cuidados. Essa é a minha posição. Professor Pivotto, a sua posição em relação aos agrotóxicos? Bom, como a minha área de formação, eu sou oriundo da agronomia, então a gente faz muito uso da parte química dos agrotóxicos para fazer o manejo das lavouras, fazer o manejo dos cultivos. Tem uma visão um pouquinho diferente da professora Luciana. Também não sou radical, eu acho que existe um espaço para agroecologia, para questões orgânicas, mas vou puxar um pouquinho para essa questão do uso dos agrotóxicos. Então eu tenho uma visão, para mim, os agrotóxicos foram determinantes para o incremento da produtividade. Sem eles a gente não teria esse patamar de produtividade e de produção que a gente atingiu na agricultura brasileira. Então eu reforço o papel que os agrotóxicos têm, ou defensivos agrícolas. A gente não vai entrar muito nessa discussão hoje em função do tempo, mas tem um papel bem relevante para essa questão da produção. E também eu acho que a questão da toxicidade, qualquer produto químico, dependendo, vai ser tóxico. Um medicamento, se você não conseguir uma bula, uma recomendação. Então os agrotóxicos, ao serem liberados, eles passam por uma bateria de testes, passam por uma bateria de tanto a questão ambiental, tanto a questão toxicológica, a questão ambiental. O grande desafio é que o produtor siga essas recomendações na hora de aplicar. Esse é o grande desafio que a gente está vivendo hoje, porque os testes são feitos a nível de ensaios, experimentos. Quando tu leva a condição de campo, muitas vezes você não consegue seguir
todo o procedimento que você colocou na bula. Então, acho que o grande desafio, a gente pode avançar depois nessa discussão, eu vejo que é no uso, não é tanto na toxicidade, no produto em si, mas uma forma de usar, a forma correta de usar o produto. Então, eu tenho uma visão, eu acho que os agrotóxicos contribuem e as moléculas estão se tornando cada vez menos agressivas ao meio ambiente, com menor quantidade de resíduo no produto final, a indústria tem avançado bastante, então acho que a gente caminha para uma agricultura mais limpa, digamos assim. Então, essa é a minha se visão. um produtor perguntasse para o professor, né, profissionalmente, me disseram para eu não utilizar agrotóxicos, o que você diria para ele? Depende. Se ele está fazendo uma produção orgânica, que ele agrega mais valor por isso, bom, não usa, porque é o mercado. Agora, se ele precisa fazer uso do agrotóxico, faça. Você está dentro da legislação, esse produto foi usado, foi desenvolvido para você usar. Tiveram pesquisas científicas, pessoas se envolveram para desenvolver esse produto. Não foi algo que surgiu ao acaso. Existe um esforço científico muito grande. Então, faça uso. Agora, faça uso de forma correta. Siga as instruções, época, horário de aplicação, forma correta de aplicação, equipamento adequado para usar. Não se sinta um criminoso por usar um agrotóxico. Acho que isso é importante, porque quando você se sente um criminoso, você não faz as coisas de forma correta. Então, acho que essa é a mensagem que eu diria para ele. Use o agrotóxico, mas use de forma correta. Certo. Bom, para iniciar então essa nossa discussão, a gente já viu a posição dos dois nossos convidados aqui. Eu gostaria de entrar mais na questão do uso do defensivo agrícola no Brasil. O que é exatamente o defensivo agrícola ou o agrotóxico, né? O professor até falou que a gente não iria entrar muito nessa seara de diferenças de defensivo agrícola e agrotóxico. Será que é só uma questão de nomenclatura ou tem realmente diferenças? Então, primeiro, gostaria de saber, no Brasil, né, qual a importância da utilização do agrotóxico? Agora vamos começar com o professor. A gente tem acho que recentemente saiu na mídia um dado que a gente consome, cada indivíduo consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Isso não é um dado muito bruto, né? Você pega a quantidade que é utilizada e divide. Acho que é importante trazer outros dados. Por exemplo, o dado de consumo de agrotóxicos por área cultivada. O Brasil é o sétimo consumidor de agrotóxicos por área cultivada. A gente perde para o Japão, perde para a Alemanha, Reino Unido, França. Então, alguns países que não são atrasados cientificamente. Então, a gente vê que a gente está numa posição até atrás de alguns outros países. Quando a gente olha para a área de volume produzido de alimentos, a gente é o 13º maior consumidor. Certo. Então, aquele dado que se traz bruto, que a gente é o maior consumidor de agrotóxico, ele não é bem verdadeiro, assim. A gente não é o maior consumidor. Mas a gente consome. A gente consome, mas consome não, a gente utiliza. Eu acho que isso é importante também estar claro. Depois a professora pode falar mais com alguns dados de resultados de análise da Anvisa. São poucas culturas que apresentam resíduos para o consumidor final. Algumas culturas olerícolas, alguns tomates, e muitas vezes esse produto que está no resíduo, ele não é indicado para a cultura. Por quê? Porque as empresas às vezes não têm um mercado interessante para elas, a burocracia, existe uma dificuldade para você estender a licença para outras culturas e o produtor acaba usando um produto não recomendado para aquela cultura. Outra questão importante também, que acho que é importante ressaltar, que se a gente não utilizasse agrotóxicos, por exemplo, no Brasil a gente teria perdas de pós-colheita em torno de 40%, a gente perderia em muitos alimentos. Se a gente não utilizasse agrotóxicos na produção e no pós-colheita também. Por exemplo, maçã, se você não faz um tratamento adequado, a maçã não chega até o consumidor final. Então, acho que isso é importante a gente reforçar. Professora, então o número ficou bem claro. Talvez não seja assim tão grande, mas a gente consome. E a toxicidade disso? A gente acaba ficando intoxicado ou não? Eu acho que assim, falar que a gente fica intoxicado seria um pouco drástico, né? Temos que ir com calma. O que a gente tem de dados reais do nosso consumo, né? No Brasil, a gente tem um programa que é feito pela Anvisa, que é o PARA, é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, onde todos os anos são selecionadas algumas culturas e dessas culturas são selecionadas por amostragem um pouco de cada vegetal, enfim, da cultura que está sendo analisada aquele ano. E já desde 2015 esses resultados são publicados anualmente e tem sido bastante, independentemente das culturas, ele é um resultado que tem sido bastante fidedigno, assim, não varia muito ano a ano. E o que esses resultados revelam? Que do total de amostras que são avaliadas, cerca de 25% estão irregulares, que a gente chama. 25%. É um dado
Grande, Dessas né? 25, 25%. desses 25, 1% seria por excesso de resíduo, ou seja, eu tô aqui com no tomate que eu tô comendo, tem mais resíduos do que seria permitido na legislação. Que isso acontece, então, por desrespeito da bula, né? O produtor tá aplicando de forma errada esse produto. Ou não está respeitando a carência, ou está aplicando mais do que devia, algum motivo assim. O restante, que é a grande maioria das irregularidades, seria então por produtos que estão em culturas para onde eles não seriam aprovadas. Seria o produto que é aprovado para batata e foi encontrado no arroz, onde no arroz não seria aprovado. E o que isso significa? Significa que se ele for encontrado no arroz, ele é tóxico para mim e na batata não? Não, não é isso que significa. O que significa é que não existe, como o professor falou, registro para uso desse produto naquela cultura. E por que não existe? Muitas vezes porque a indústria que fabrica esse produto não achou interessante, economicamente viável, pleitear o registro para essa cultura, porque vai exigir inúmeros testes e etc. Ou muitas vezes, então, existe assim, alguma questão legislativa. Por exemplo, o tomate de mesa e o tomate industrial. Tem agrotóxicos que são permitidos para tomate industrial, porque aí quando é um tomate industrial, a aplicação ela pode ser trator, pode ser, enfim, uma aplicação mais bruta. E se for um tomate de mesa, teria que ser a aplicação costal, que daí é muito tóxica para o operador, né? Então tem todas essas questões que às vezes tem essa diferença. E outra questão, como que é feita a nossa legislação? A nossa legislação ela vai obedecer 2 índices principais, que é o limite máximo de resíduos. Então para cada cultura a gente vai ter um limite máximo de resíduos de agrotóxicos que é permitido para essa cultura. Certo. E temos, então, que respeitar a IDA, que é o valor de ingestão diária aceitável, né? Que é um valor, então, que a gente considera que se você ingerir todos os dias da sua vida esse valor de resíduo de agrotóxico, você não vai ter nenhum problema de saúde relacionado a nenhuma toxicidade relacionada a esse agrotóxico. Quer dizer que tem um nível, então, aceitável. Tem um nível, né? E a nossa legislação, ela para fazer esse registro, ela avalia o seguinte, a dieta básica do brasileiro. Então, a dieta básica do brasileiro é diferente do italiano, que é diferente. E no Brasil até é difícil de comentar isso, porque depende se mora no norte, né? Enfim. Mas, enfim, a gente pode considerar, então, que o brasileiro médio come arroz, feijão, alface, batata, sei lá, só para exemplificar. Os valores máximos de resíduos de cada uma dessas culturas que fazem parte do prato básico do brasileiro nunca podem exceder a IDA. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma IDA de 5, né, digamos que é 5 miligramas por quilo de peso corporal do indivíduo, é o que eu posso ingerir por dia desse agrotóxico. E aí esse agrotóxico ele já é permitido para 4 dos 5 que fazem parte da dieta do brasileiro, e cada um deles num limite máximo de resíduos de 1, só me sobra 1. Né? Então o meu limite máximo de resíduos vai ser 1. E se já exceder a IDA, eu não vou conseguir pleitear o registro, eu vou ter que alterar todos os outros produtos. Mas então é complicado agora para quem, né, tipo para a gente que é consumidor, né? Como é que tu vai saber isso? Existem... E outra coisa que eu percebi também, professor, que a professora comentou, a professora também, talvez esteja na utilização aí. Não sei se é por aí. Sim, também a utilização, mas existem, além da questão da análise, da amostragem que a Anvisa faz, algumas compradoras, algumas redes de supermercados exigem do vendedor análises. Por exemplo, Carrefour, vou citar nomes aqui, não estou fazendo merchan, Carrefour, outras grandes redes de supermercados, ao comprar grandes lotes de batata, tomate, maçã, elas exigem análises por parte do vendedor. E também, muitas vezes, o produto que é exportado nosso é o melhor produto, porque ele passa por uma grande quantidade de avaliações, testes, porque a União Europeia exige, porque os Estados Unidos exigem. Então, muitas vezes, essas redes jogam esse produto, vendem esse produto já com uma qualidade boa, com 100 resíduos. Existe uma avaliação que não é do Estado, faz, o próprio comprador faz. Então, acho que o consumidor fica atento a isso. Quando ele vai no supermercado, tentar verificar se aquela rede de supermercado ele faz, compra. Às vezes tem alguns que até divulgam esse produto, quem é o fornecedor. Então, tentar monitorar
essa questão do resíduo, não ficar só dependente da questão do Estado, mas também tentar observar se o comprador exige alguma certificação de qualidade. Eu iria querer, sabe o que, professor? Uma estatística, uma pesquisa para saber se a gente consumidor faz isso, tem condições de fazer isso, né? De fazer essa pesquisa, ter esse costume, não é uma questão de educação, talvez, professor? Talvez, mas eu acho que no geral o relatório do PARA é uma boa notícia, porque na verdade ele nos diz que a grande maioria das culturas que nós estamos consumindo estão regulares, né? Então eu acho que isso é positivo. Se a gente olhar para os números, é menos de 1% ali das irregularidades que são realmente, que me preocupam mais, que seria então o do mau uso, né? E o outro passa por uma questão legislativa. E aí, esse ano, inclusive, o Brasil tá debatendo bastante essa questão, aquela questão da PAC do veneno e tal, né? De mudar o nome, né? Me parece, nessa questão das culturas marginais, me parece que não existe um estímulo para a indústria desenvolver moléculas ou trabalhar ensaios, desenvolvimento de produto para culturas menores. Por quê? Porque é muito oneroso. Sim. A legislação às vezes fica 8, 9, 10 anos na gaveta lá da Anvisa. Isso. Então o processo é muito lento. Então por que eu vou, se o meu mercado, vou trabalhar com a soja, milho, batata, por que eu vou trabalhar com, sei lá, alface ou feijão ou culturas às vezes mais periféricas ou culturas regionais? Mas aí que eu queria entrar na questão da utilização. Não corremos o risco aí de daqui a pouco uma má utilização, ela fazer com que a gente esteja aí entrando em níveis que não são aceitáveis de utilização. Eu acho que uma questão importante, tá? A gente estava discutindo com outro colega anteriormente, a liberação de produtos para outras culturas não vai aumentar o consumo. Porque o produtor não quer usar agroquímico, ele não quer usar. Ele já usa, ele usa de forma clandestina para outras culturas. Ele, né? É caro, então não é a liberação que vai aumentar o uso de agroquímicos. Acho que isso é uma falácia. Então, nesse ponto, eu acho que seria importante a gente pensar na questão da regulamentação, tornar mais fácil, não mais fácil no sentido mais frouxo a legislação, mas mais ágil para liberar novas moléculas, para atender outras culturas. Então, acho que nesse sentido um pouco. Tá, mas eu acho que ainda eu não estou me fazendo entender. Eu estou pensando no produtor, na forma como alguns, porque o professor falou, a professora falou também, que talvez alguns produtores eles utilizem, né, o agrotóxico, não vão atrás daquilo que diz ali o modo de usar, né, e faz com que a gente tenha uma exposição maior a um agrotóxico, até na questão de uma pequena cultura, por exemplo. A gente corre esse risco? Sim, eu acho que, eu comentei anteriormente, evoluiu muito isso, a gente melhorou bastante na questão de EPI, a gente melhorou bastante na questão de aplicação, de recomendações, as empresas, acho que por cobrança também, nas feiras, elas estão mais atentas a mostrar, a divulgar o impacto, mas ainda acho que tem um longo caminho, assim, da gente conseguir trabalhar a questão da educação, a questão de aplicação, ainda é um caminho muito longo para fazer o uso correto, especialmente porque muitas vezes o período para aplicação do agroquímico ele é curto. Você precisa entrar e muitas vezes você não entra em condições adequadas. Ou você aplica de forma com muita velocidade, você tem vento. Então, eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado. E a gente tem um cenário de assistência técnica um pouco falha hoje em dia, né? A assistência técnica é mais privada. Então, acho que tem uma lacuna aí. Eu não sei qual seria... Acho que é um caminho que sempre tem que ser melhor debatido, assim... Como trabalhar isso, né? Nas suas pesquisas, professora, que a professora vai fazer a pesquisa de toxicidade, né? O que percebe nessa questão? Nessa questão ocupacional, então, né, do produtor que de repente utiliza de forma errada, isso sim é uma grande preocupação. É uma preocupação muito grande, tanto para a saúde dele, especialmente, porque ele com certeza é o que vai ser mais lesado, né? Quanto com o consumidor final, porque aí se ele não está observando as boas práticas, aí sim a gente não está falando de produtos de forma segura, a gente está incorrendo assim e um risco grande para o ambiente também, quando você faz um uso inadequado, você compromete rios, você compromete abelhas, você compromete todo o ecossistema, né? E às vezes por gerações seguintes, né? Dependendo do produto, ele se acumula e fica lá retido, né? E outro problema que eu também acho bem importante mencionar é quando o produtor faz uso de um produto então clandestino, né? Que às vezes aqui no Rio Grande do Sul isso ainda é uma realidade, porque querendo ou não, nós temos muitas regiões próximas de fronteira e a gente sabe que o produto é muitas vezes mais barato, né? Então mais vale comprar do Uruguai, do Paraguai, né? Atravessar ali a fronteira e trazer produtos de lá.
Qual que é o Diminui grande o custo problema e tal. disso? Diminui o custo, mas o produto não é o mesmo. Então, mesmo que o produto ativo seja o mesmo, as concentrações, a formulação, então a gente sabe hoje em dia que os veículos, os surfactantes, os outros componentes que não somente o composto ativo principal, eles influenciam e muito a toxicidade. Um exemplo clássico disso é o próprio glifosato. Dependendo da formulação dele, o perfil toxicológico muda totalmente. E quando é um produto clandestino, aí ele já não é o produto que foi avaliado pela Anvisa. E aí o perfil de toxicidade dele é diverso. E o que a gente observa em vários estudos é que muitas vezes esses produtos eles não têm aquilo que está descrito no rótulo. Então, às vezes o produtor compra gato por lebre, né? Está usando um produto que a concentração não é aquela que está dizendo ali, porque muitas vezes a procedência é chinesa, enfim. E muitas vezes, inclusive, o próprio princípio ativo não é o mesmo. E aí o grande problema para o ambiente, que daí o sistema de logística reversa não funciona, né? Porque quando o produto é comprado no Brasil, a gente tem o sistema de recolhimento das embalagens, quando o produto é clandestino, o que esse produtor vai fazer com essa embalagem? Normalmente vai incinerar ou vai descartar em rios, lagos, enfim, por aí, né? E Nessa aí... questão do uso correto de agroquímicos, a gente tem uma ferramenta bem importante que é um pouco banalizada, que é o receituário agronômico. Então, hoje em dia, o receituário agronômico ele serve mais para cumprir a legislação. Então, ele não serve para realmente orientar. Falta digamos assim, o uso mais correto do receituário. Ele tem que ser aprimorado. Talvez uma nova forma, com a indústria junto, mandando informação, não sei, usar tecnologia, WhatsApp, alguma outra forma, porque hoje em dia todo mundo tem grupo, todo mundo usa ferramentas. Então, por exemplo, um vídeo, um tutorial. É muito mais válido um tutorial de como usar um produto do que uma bula enorme o produtor abrir, ou o aplicador abrir e usar no campo. Então, acho que a indústria, o Estado e a iniciativa privada precisam acompanhar a evolução. Por exemplo, formas diferentes de fazer esse receituário ter um vídeo, alguma coisa mais tecnológica junto, para passar uma instrução mais qualificada na hora da aplicação. Porque o papel ele é muito inerte, ele é muito bruto. Então, como transformar... O receituário é uma ferramenta interessante, só que ele é ele é usado, mas simplesmente para cumprir... Por que tem essa dificuldade, professor? Porque é para cumprir uma questão da legislação. Ele não é usado como algo que vai trazer um retorno para o produtor. Talvez se o operador, o produtor enxergasse ali como um retorno, ali as informações de aplicação mais claras, eu acho que isso ajudaria mais nessa conscientização. Certo. Bom, a gente tem a participação também dos nossos telespectadores, ouvintes, enfim. Quero dizer que você pode participar, né, também da nossa discussão aqui através do Facebook, né? Deixa aí a sua pergunta. Inclusive, nós temos aqui uma pergunta, e até para tirar a dúvida aí do nosso telespectador, o Delmir Martini. Obrigado, Delmir, por ter feito a pergunta aqui. Caso seriam proibidos os agrotóxicos, nas palavras dele, né? Quantas pessoas morreriam de fome no planeta? Realmente é uma questão bem interessante que a gente vai entrar nessa questão agora, mas assim, para deixar claro, né? A gente está trazendo aqui uma discussão, né? Apesar de cada um aqui ter os professores ter a sua posição, cada um, né? A gente quer discutir o assunto, quer colocar justamente essa possibilidade de a gente pensar nisso, tá? Mas aí, vamos utilizar essa pergunta, né? Tipo, o agrotóxico, ele é importante, né, para a produção. Sim. E aí? Tem alguns dados que mostram, por exemplo, esse dado que eu trouxe, 40% da produção mundial seria perdida se não tivesse o uso de agroquímicos. Existem alguns países ainda que usam pouco agrotóxico, porque existe muita mão de obra. Por exemplo, eu visitei a China recentemente, lá na China a produção de arroz é muito manual, por exemplo, eles usam muito pouca tecnologia, tanto mecânica como química, é muito mais tecnologia física, é mão de obra. Então, alguns países ainda não passaram pelo estágio que a gente passou. Então, em alguns países não iam sofrer tanto impacto por essa redução do uso de agroquímicos. Agora, o Brasil, por exemplo, se a gente pegar a cadeia da soja, é quase impossível pensar numa produção hoje sem agroquímicos. Agora, algumas outras cadeias, tu já pode talvez tirar um pouquinho. Mas é uma pergunta bem complexa. Eu diria que hoje é quase impossível você ter uma transição radical. Certo. Assim, pensando no nível Brasil, em diferentes cadeias, milho, trigo, que é muito tecnificado, com muito uso de agrotóxico. Mas em outros países essa ausência de agrotóxico seria mais fácil. Alguns países que estão ainda passando pelo processo de revolução verde, então seria mais simples, porque eles não usam eles usam mais mão de obra.
Eles usam, por exemplo, controle de ervas daninhas é manual. Certo. Controle de insetos, É na muitas enxada vezes... não, é manual. Por exemplo, a China, a média de hectares lá é 0,5, 0,4 hectares. Então, uma família consegue fazer... cuidar. É uma horta. Certo. Quando você fala numa horta, você faz o manejo, você consegue trabalhar com controle integrado, é diferente o processo. Então, é uma pergunta, acho interessante, mas acho que é importante fugir dela também, assim, não pensar em 100%, mas diferentes sistemas de produção. Eu concordo, acho que não seria possível o nosso sistema sem esses produtos. Inclusive, por isso, eu acho que é um verdadeiro tiro no pé quando surgem assim, algumas propostas. Tem que sobretaxar, tem que, de repente, aumentar impostos sobre esses produtos para desincentivar o uso. Né? Como o professor colocou antes, o agricultor ele não usa porque ele gosta de usar agrotóxico, até porque é caro para ele. Né? Então, para ele, quanto menos ele precisar, se livrar desse melhor. custo. Melhor. E essa ideia assim, de sobretaxar, de aumentar impostos, só iria fazer com que essa clandestinidade aumentasse. E aí sim a toxicidade, consequentemente, também aumentaria. Então, não Mas é uma excelente pergunta, eu acho que é bom para reflexão. E talvez até muitos pesquisadores, próprios pesquisadores de genética, têm se questionado, porque a gente aumentou também muito o uso de agrotóxicos em alguns setores. Então, não é parar de usar, mas como usar outros mecanismos de controle, a transgenia talvez, usar mais transgenia, melhoramento genético, para te reduzir um pouquinho o uso de agroquímicos. Tu começar a usar na genética, talvez alguns outros elementos. A soja RR, quando entrou, ela reduziu muito o uso de herbicidas que eram complicados. Você usou um outro princípio ativo. Então, acho que interessante. Nós temos uma pergunta de uma produtora que ela quer saber sobre os impactos na saúde. A dona Eni, a gente pode ouvir a pergunta dela que ela mandou ali via WhatsApp. Meu nome é Eni Glitz, sou de Chiapeta, Rio Grande do Sul. E gostaria de saber sobre quais os efeitos dos agrotóxicos na saúde. Né, de agrotóxicos, a gente poderia dividir eles em herbicidas, fungicidas, acaricidas, inseticidas, e de todos esses, os que têm a maior toxicidade para as outras espécies, né, seriam os inseticidas, porque normalmente o foco dos inseticidas é o sistema nervoso central dos insetos, e por incrível que pareça, o sistema nervoso central deles é muito evoluído e com algumas similaridades ao do ser humano. Já evoluímos muito nisso, né? Então hoje em dia assim, tem se procurado e tem surgido no mercado produtos o mais seletivo possível, né? Os organofosforados, por exemplo, que são amplamente utilizados, né? Eles se fundamentam justamente em explorar essas diferenças metabólicas que nós temos entre nós e os insetos, né? Então, um organofosforado, como que ele funciona, né? O organofosforado em si, composto pai, que a gente chama, ele não é tóxico. Ele precisa ser bioativado, ser transformado num composto tóxico. E isso acontece numa rota que acontece muito rapidamente nos insetos e muito devagar no ser humano. E o ser humano, quando forma esse produto tóxico, ele consegue rapidamente destoxificar. Certo. Então, a toxicidade para o ser humano que estiver em contato com esse produto, seguindo as boas práticas, vai ser minimizado e não teremos problemas de toxicidade. Quando se fala em efeitos na saúde para o produtor que está em contato todos os dias com esse produto, a maioria dos estudos que a gente tinha até um tempo atrás focavam justamente nesse ser humano, né? Que então estava em contato no seu ambiente de trabalho todos os dias com esses produtos. E se sabe que se a gente não observa os devidos cuidados, existe sim uma toxicidade importante. Quando a gente fala em toxicidade, então, de agrotóxicos, o que mais nos preocupa? O que o produtor, por exemplo, tem que ficar atento, especialmente, então, no uso de inseticidas, né? Efeitos neurológicos, que normalmente começam, por exemplo, com uma salivação intensa, então a pessoa fala cuspindo, lacrimeja, do nada, assim, começa então a sair lágrimas. Isso pode ser um sinal de uma intoxicação crônica por organofosforados, porque acontece uma inibição de uma enzima do nosso sistema nervoso central que começa então causando esses sintomas e depois pode evoluir para convulsões, para, né, coisas então mais graves, digamos assim. Já existem também alguns estudos que mostram que alguns produtos podem ter uma associação com Parkinson, o paraquat, por exemplo, né? Alzheimer, coisas assim mais relevantes em termos de sistema nervoso central. Tem alguns estudos que também associam que essas alterações no sistema nervoso central, quando então utilizados de forma crônica e não observando o devido cuidado, né? Sempre importante frisar isso,
podem predispor a pessoa que está em contato com esses produtos a ter depressão e tentativa de suicídio, né? Então eleva os níveis de suicídio. Isso é um dado importante porque aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma área produtiva muito grande, né? Os níveis de suicídio são realmente mais elevados do que o resto do Brasil, né? Teve alguns estudos, eu acho, com a região, agora eu não me recordo, com a região do correlação, tabaco. Exato, foi onde começou ali em Santa Cruz, ali, né? Percebeu-se essa que foi correlação, onde, então. exato. Então, ainda em termos de mecanismos, ainda não se tem bem claro qual seria a rota envolvida nisso, mas se sabe que existe assim uma certa associação, né? Eu sempre, quando dou aula sobre isso, eu lanço a pergunta, eu garanto que vocês conhecem pelo menos uma pessoa que tentou suicídio ou até mais, né? Isso não é normal, né? Então, existe, assim, essa possível associação. E o que sempre mais nos preocupa quando a gente pensa em exposição a agrotóxico é a possibilidade de câncer, né? Quando a gente fala em câncer, é importante frisar que todo câncer é uma doença multifatorial. Então, o que significa isso? Significa que não é possível a gente atribuir apenas um fator a um câncer. Claro que existem fatores e tipos de câncer que são mais suscetíveis a uma relação de causa e efeito, como é o caso do tabaco e o câncer de pulmão, o caso da exposição solar e o melanoma, né? Mas, no geral, nós somos a soma da nossa base genética, né? Então, existe uma tendência familiar ou não, uma boa ou uma má genética, e também dos nossos hábitos, né? Então, o que você costuma comer, a sua exposição a agrotóxico, a sua exposição a tabaco, a sua exposição à poluição, né? Nós somos a soma de tudo isso. Então, eu costumo dizer que nunca vai ser possível a gente, assim, culpabilizar somente o agrotóxico. Foi ele que me causou o câncer. Até que daí, em março desse ano, surgiu um americano que processou a Monsanto e conseguiu ganhar mais de 1 bilhão. A Monsanto ainda está recorrendo, né, dessa decisão, mas conseguiu uma indenização porque atribuiu o câncer dele ao glifosato, né. Bem discutível essa decisão, porque realmente é uma doença multifatorial, mas claro que no caso do produtor, como ele está em contato todos os dias, se ele não estiver utilizando EPIs e fazendo o uso correto, ele está sim em risco. Mas é por isso que a gente briga pelas boas práticas, porque a gente acredita que se forem observados esses cuidados, o produtor não vai ter nenhum problema. Eu acho que a pergunta da telespectadora ali é importante também a classe toxicológica do produto. Olhar na bula ali, por exemplo, vai aplicar uma classe verde, não sei, 4, né? 4. Tem um risco menor. Agora tu vai aplicar um produto de classe 1, classe 2, toma um cuidado maior. Não que o outro não tem que tomar, mas assim, observa, tu não vai aplicar... a gente usa a palavra agrotóxico, mas como a professora Luciana falou, são várias classes. Existem fungicidas que não tem muito risco. Você usa fungicida para pele, você usa... Agora, existem inseticidas que têm um risco maior, então ali você vai tomar um cuidado maior. Então é importante o produtor também ficar atento que tipo de produto ele está aplicando. É um inseticida, é um herbicida, que tipo de produto, e aí ele vai tomar uma precaução muito maior, desde a questão de isolamento da área. Por exemplo, aplicou, não vai ficar cruzando no meio da lavoura ou do cultivo para olhar a lavoura. Então, tem essa questão do cuidado. Tem produtos que, inclusive, são de uso doméstico, né? Então, o antipulgas que você usa no seu cachorro, que dorme, às vezes, na cama com você, os inseticidas de uso doméstico que você usa, né, lá na sua casa, também são produtos que muitas vezes são utilizados no campo. Depois do pós-guerra, a química está presente na nossa vida. Exato. A gente não faz nada sem química. O próprio repelente, eu gosto desse exemplo, porque assim, o próprio repelente, ele é, né, um produto químico que também tem a sua toxicidade. E na nossa legislação, crianças abaixo de 12 anos nem deveriam utilizar. Abaixo de 2 anos não deveriam, e até 12 anos tem todo um regime de administração de tantas em tantas horas, né, que muitas vezes a gente desconhece. A própria, por exemplo, a agricultura orgânica usa a cal da bordaleza, que é um produto químico também, tem cobre ali, tem sulfato, então existem, como eu vou dizer, a química está presente nos cultivos, é difícil você não ter ela presente, mas eu acho que é importante, como a professora falou, atentar muito para essa questão da classe e tomar cuidado. Quanto maior a classe toxicológica do produto, maior cuidado, assim, mais restrito devem ser as medidas. E o bom uso dos EPIs, né? Observar bem certinho como é que tem que utilizar, os regimes de lavagem desses EPIs, porque tem também estudos que mostram que o mau uso de EPIs às vezes pode, inclusive, magnificar a sua exposição, né? Então... Ok, vamos agora saber do consumidor também, né? Tem pessoas que consomem isso e tem perguntas, querem saber como é que funciona. Então vamos ouvir a pergunta do Hilário. Vamos ver se o Hilário vai perguntar.
Zumara. Vamos ouvir então. Meu nome Os convidados consomem produtos produzidos com agrotóxicos, sem tomar nenhum cuidado. E a segunda questão é, os produtos chamados de orgânico, eles têm alguma qualidade, alguma credibilidade de que são orgânicos realmente? Então ela perguntou se vocês consomem os produtos, né, que têm agrotóxicos de uma forma tranquila. Eu acho que seria essa a pergunta. Eu consumo. Eu tenho um ex-professor que falou que a gente deve fazer uma cesta. Então você pega vários produtos, daí você dilui, reduz o risco de consumir. Mas sim, com certeza, consumo. Eu tento evitar, às vezes, aquelas bancas, às vezes, algumas bancas, assim, por exemplo, eu resido em Porto Alegre. Então eu tento comprar em alguns mercados maiores, tomo esse cuidado, às vezes. Às vezes tem o produto com preço muito baixo, produtos menores. Eu fico muito, assim, atento ao produto que eu tô. Claro, é impossível mas tentar buscar fornecedores de mais qualidade para o produto, assim. Eu sei que é uma coisa difícil, mas existem empresas que tomam um cuidado maior, fazem análise, então eu tomo um certo cuidado, mas com certeza eu estou ingerindo... Eu sei que é complicado perguntar isso para um técnico, certamente tu faz isso, mas lembra que tu falou ali da gente ter aquele cuidado, olhar na embalagem, você faz isso? Né? Sim, mas ainda a embalagem não traz nada. Muitas vezes são as empresas que colocam no site delas, mas a embalagem você não vai ter nenhuma informação sobre aquele lote, se tem, você tem para questão física, por exemplo, no arroz você tem a questão física, classificação, no feijão, mas você não tem ainda uma classificação, digamos assim, de resíduo. Talvez um dia a gente evolua e seja obrigatório para as empresas colocarem se existe ou não resíduo naquele produto. Isso seria interessante. A professora já disse que consome. Consumo. Tranquilamente. Consumo, que eu confio, né? Eu acho que realmente a grande maioria não tem resíduos, né? Acredito nisso porque são os dados que nós temos no momento. Também compro orgânicos, né? Também não sou contra orgânicos, não é isso. Mas consumo produtos que têm resíduos de agrotóxicos. Também sou a favor, né, de todas as medidas que a gente possa reduzir esse impacto. Eu acho que são relevantes, são importantes, mas não tem como fugir, né? A gente acaba consumindo. E os orgânicos? Ela perguntou se a gente pode confiar que são livres de agrotóxicos. Né? Aí eu acho... Existem dois tipos de certificação, né? A gente tem uma certificação que é feita pelo Ministério da Agricultura, que um fiscal vai lá, tem todo um processo. Existe a certificação que é feita, que se chama eu acho que é participação solidária, algo assim, que é o vizinho que certifica. Existem dois mecanismos de certificação. Sim, de forma geral, em mercados que são grandes mercados, em grandes redes, existe um trabalho, e se está fazendo um trabalho mais intenso, mas da mesma forma, você precisa ficar atento. Com certeza tem alguns produtos que muitas vezes podem não ser orgânicos, mas se evoluiu muito, eu vejo que em termos de fiscalização, o Ministério da Agricultura tem trabalhado muito intensamente para certificar, para dar o selo somente àqueles que produzem de forma correta. O grande desafio do orgânico é você ter uma área que não deriva de outras áreas de produção, que você tem um solo que não foi. Então é bem mais complexo produzir orgânicos, por isso o custo dele é maior. Mas sim, eu acho que a gente está avançando, o Brasil possui bons produtos orgânicos. Certo. E os produtores têm se dedicado bastante a isso porque agrega renda para eles. Eu acho que fora do país também a gente vê muitos produtores investindo em orgânicos porque a renda aumenta. Você consegue vender às vezes a 120%, 130% a mais o seu produto. E uma coisa que eu acho interessante também de comentar é que tem algumas alternativas, possíveis alternativas que nós vemos assim na mídia e internet, enfim, do que a gente poderia fazer para minimizar a contaminação dos alimentos por agrotóxicos, né? Então, uma delas, tirar a casca, né? A gente sabe que isso é muito superficial, porque existem produtos que são sistêmicos, então não resolveria. Outra coisa que se ventila é lavar por 15 minutos com hipoclorito de sódio, esses alimentos. E o hipoclorito de sódio ele não remove agrotóxicos, então essa medida ela é muito boa para parasitas, né? Então para ovos de possíveis parasitas isso é benéfico, mas para agrotóxicos é a Quiboa, né? A Quiboa que todo mundo tem em casa. Muito usada na alface. 1 litro de água, uma colherinha.
é muito bom para contaminação, então, por parasitas, mas Não tem para nada a ver com agrotóxicos não agrotóxico. tem nenhum efeito. E recentemente tem um estudo de uma universidade americana que comprovou então que lavar com bicarbonato de sódio poderia então reduzir a contaminação por agrotóxicos. Mas atenção, né? É um resultado bem limitado. E ele foi feito com maçãs utilizando somente 2 produtos. Então são somente 2 produtos. A gente sabe que existem muito mais, né? Não sabe se esse comportamento seria igual para todos. E o estudo foi feito deixando essas maçãs em contato por 24 horas com o produto. A gente sabe que, no geral, o tempo de contato pode inclusive ser maior. E o bicarbonato ele funcionaria então ionizando algumas moléculas de agrotóxicos que tendem a ser ácidos fracos, então como o bicarbonato é uma base, ele ionizaria e a penetração seria menor. Mas novamente, como existem muitos que são sistêmicos, não é só por fora que fica esse produto. Então essa lavagem é bem limitada e sinceramente eu não acredito que tenha um grande benefício assim. Então o que a gente tem é que procurar bons fornecedores. Essa questão é muito institucional, a questão dos agrotóxicos. Você não vai conseguir eliminar ele depois que ele já está no produto. Então, precisa de um envolvimento grande do Ministério da Agricultura, de outros, fazendo essa fiscalização. Eu acho que aumentar a amostragem, trabalhar com amostragem em pontos grandes de venda, trabalhar com amostragem de fornecedores, suspender quem está acima do... Acho que precisa de um trabalho mais intenso na amostragem. Isso. Mais intenso para te conseguir eliminar o problema. E dar benefícios para quem faz certo, né? Que aí, de repente, incentiva, né? Incentivo sempre é importante. Tem também a pergunta do Elivelton. Vamos ouvir a pergunta do Elivelton. Olá, meu nome é Elivelton Cavaleiro de Santos, sou da cidade de Lajeado, do Rio Grande do Sul. A minha pergunta é muito simples, eu gostaria de saber quais são os órgãos que regularizam e fiscalizam a utilização do agrotóxico. Que órgãos que regularizam e fiscalizam a utilização do agrotóxico? O professor pode falar da Anvisa, mas de forma geral o registro tem que estar no Ministério da Agricultura. Então quem quer liberar um agrotóxico, um novo produto, uma nova molécula, precisa apresentar, protocolar no Ministério, passar por uma série de ensaios, ele vai para a Anvisa, IBAMA, uma série de órgãos que fazem esse processo de análise. Isso. E a Anvisa fica então com a parte dessa parte de avaliação toxicológica. Então, às vezes, quando a gente vai lá e vê, esse produto está em reavaliação, e às vezes esse produto fica 20 anos em reavaliação, né? Por que isso é tão lento, né? No nosso país a gente não tem, né? Tem tantas demandas que a gente não tem como dar conta de tudo isso. Então realmente o processo ele é lento, isso é ruim para nós, porque às vezes as coisas, os documentos que a gente tem hoje, daqui a 20 anos já não servem mais e as coisas são realmente muito lentas. A nova PL agora, se eu não me engano, ela propõe um prazo de 2 anos para esse processo. A Anvisa tem 2 anos para analisar. Caso ela não analise, o produto é liberado até ela fazer a análise. Não sei bem se isso é importante para pressionar mesmo, né? Claro que depois, mas vai resolver só escrever ali na lei, né? A gente sabe que a gente tem que aparelhar também a Anvisa, isso tudo gera custos de pessoal, de equipamentos, de tudo isso. Mas enfim. Temos uma outra pergunta do Pedro. O Pedro também mandou um vídeo pra gente. Vamos ouvir. Eu sou Pedro Borghetti, não me toque, e quero saber quais os impactos dos agrotóxicos para o meio ambiente. Então, professor. Já foram piores, acho que é importante a gente ressaltar isso. Os agroquímicos, os agrotóxicos evoluíram muito, desde a Revolução Verde, ali desde 70, quando a gente começou a usar de forma mais intensa no trigo, na soja, eram muito danosos. A gente via pássaros mortos, via peixes mortos. Então hoje as empresas, e pela essa exigência da Anvisa, Ministério da Agricultura, os princípios ativos estão menos agressivos. Muitas moléculas já se decompõem na própria, quando toca o solo, já ficam retidos no solo. Então existe, quem estuda agronomia lá, a gente tem a dinâmica dos herbicidas no solo, nas plantas. Então tem alguns produtos que não têm digamos assim, não persistem tanto tempo nos alimentos ou no solo. Então existe uma evolução muito grande das moléculas, a gente observa isso e o impacto está se reduzindo. O grande problema ainda é na aplicação. Então o impacto muitas vezes
deriva, então você usa um produto a deriva, mistura de calda no tanque, que às vezes muda o produto, a questão de uso próximo às nascentes, então é muito mais uma questão de cuidados, às vezes o produtor aplica próximo a cursos d'água, isso acaba tendo um impacto muito grande na fauna local, né, na parte local, então eu vejo mais nesse sentido, assim, um impacto muito grande no ambiente. Eu concordo, acho que evoluímos muito, né? Então, antigamente se usavam os organoclorados, cujo protótipo do grupo é o DDT, que era um produto que você aplicava e o tempo que demorava para decair até a metade da concentração que você tinha aplicado era 10 anos. Então, eu aplico hoje, as próximas gerações ainda estão, né, com DDT no meio ambiente, né? E o DDT ele já foi detectado até no Ártico, que ele nunca foi usado e, no entanto, foi já encontrado lá. Então, é um produto que ele tem uma alta persistência, ele é muito lipofílico e esse é o problema, ele fica no ambiente por muito tempo. E aí já se sabe que ele causa interferência, então, no sistema endócrino, né, dos animais e dos seres humanos também. E aí a gente começa a observar, começou, né, a observar no passado uma queda na fertilidade dos animais, algumas aves também, que o casco do ovo, o ovo ficava muito fraco, então quando eu ia chocar quebrava, e aí diminuíam os descendentes, feminilização de machos, de peixes e tudo mais, então optou-se por banir esses produtos, eles foram sendo abandonados, alguns da classe ainda permanecem, mas eles foram sendo substituídos por os organofosforados, que então não tem essa persistência no meio ambiente. Então a gente já evoluiu muito, mas cabe também salientar que desde 2006 a OMS voltou atrás um pouco nessa legislação, nesse esforço em se reduzir o uso de organoclorados, porque em países como a África e também o Brasil, onde a gente tem doenças veiculadas por insetos que são gravíssimas, como malária, dengue, zika, e a lista só cresce, né, a cada ano, nós temos uma mortalidade muito alta de pessoas que pegam essas doenças veiculadas por mosquito. Então, nesses países já se admite a volta desses produtos, infelizmente, por uma questão de risco-benefício. Bom para o meio ambiente? Não é péssimo, né? Mas, infelizmente, né, o risco de... Esses produtos eles têm um poder inseticida muito bom e, infelizmente, né, temos que pensar em voltar para essas medidas. É um retrocesso em uma certa medida, mas... Outro desafio para os agrotóxicos é serem mais seletivos. Por exemplo, muitos inseticidas eles pegam um espectro muito amplo de predadores naturais. Então, por exemplo, você quer aplicar para uma lagarta, quer aplicar para uma broca, você pega uma gama muito grande de insetos, de pragas, e aí rapidamente essa praga volta, porque você mata todos os predadores naturais. Então acho que a indústria, pesquisadores têm trabalhado um pouquinho mais para tentar desenvolver produtos muito específicos que ajam só naquela população de pragas, para você não impactar todo o meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensa muito água, mas também tem que pensar nos insetos, pragas que são predadores, porque existe o grande desafio hoje em dia dos sistemas de produção em grande escala é você não interferir tanto no meio ambiente, você conseguir manter predadores naturais, manter a biota do solo. Então, esse é o desafio dos agrotóxicos para o ambiente, essa questão. Eu acho que é uma boa discussão também, né? A gente, uma hora dessas, trazer um debate sobre a agroecologia, como é que funciona, né? Mas assim, eu queria citar dois telespectadores aqui que mandaram suas perguntas. Eu vou citar suas perguntas, porque são perguntas um pouco mais complexas, né? Por exemplo, o Adriano Hermel, por que não se investe mais em controle biológico nesse país? Né? E o Christian Foguesato, nos mercados já existe a venda de ovos orgânicos. A minha pergunta é, existe uma produção de milho orgânico em larga escala para alimentar as aves de postura que tem essa finalidade? Ou nesse caso, não se leva isso em consideração? Boa pergunta. Ótima pergunta. É uma coisa sistêmica. Uma excelente pergunta. Então, para finalizar as perguntas aqui no total, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O futuro dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, qual é a visão de vocês, professor? O que tu acha do futuro? Vou pegar um gancho da primeira pergunta ali, da questão por que não se investe tanto em inseticidas, ele falou biológicos? Foi essa a pergunta? Em controle biológico. Controle biológico.
Qualquer produto, quando a gente estuda economia, quando a gente estuda a parte dos negócios, qualquer produto precisa ter um retorno. Quem investe precisa ter uma segurança. Agora está se despertando um pouquinho para essa questão do controle biológico. Vou dar um exemplo, lá em São Paulo tem uma empresa, a Bug Insetos, que ela começou a desenvolver insetos para combater pragas na cana-de-açúcar, controle biológico. Mas isso não é uma coisinha, é uma coisa em escala. Eles conseguiram desenvolver insetos e isso demanda muito investimento. Então, quem vai fazer esse investimento? Acho que a questão, por que não se investe em controle biológico? Sim. As empresas, por exemplo, a Embrapa desenvolve pesquisa, mas ela não faz a parte de desenvolvimento, a parte de levar o produto para o mercado. Então, você precisa organizações, você precisa empresas que levem esse produto, que transformem em inovação. A gente tem conhecimento até em controle biológico. Agora começou a surgir algumas universidades que têm feito parceria para desenvolver alguns inseticidas biológicos, mas ainda é algo muito, muito incipiente, porque falta ainda um poder para te desenvolver um controle biológico, um inseto, você precisa também tempo, não é vou pegar um pesquisador aqui, vou colocar ele no laboratório, não, você precisa mapear um inseto, você precisa fazer todo um trabalho. Então, eu vejo que, respondendo à pergunta do futuro, né, da parte de agrotóxicos, eu vejo um controle bem mais racional, uma pressão grande da sociedade, cada vez mais intensa a pressão da sociedade para resíduo, Então, as empresas vão ter que desenvolver moléculas mais eficientes, vão ter que trabalhar em cima disso. Eu vejo uma linha de controle também em questão de usar insetos para controlar. Eu vejo um avanço também em outros métodos que a gente ainda não sabe, físico, elétrico, algumas outras coisas sendo desenvolvidas. Então, um pouco nesse sentido, assim, alguns caminhos, usar a genética, por exemplo, usar transgênicos, usar outras formas de controle, usar semente, então outras formas de você trabalhar com pragas, trabalhar com ervas daninhas, não ficar só restrito ao agrotóxico, você vai ampliar a forma de controle. Eu acho que pesquisar e ampliar. Só que qual a dificuldade disso? Quem vai desenvolver essa tecnologia? Alguém precisa desenvolver. A tecnologia ela não cai do nada. Precisa empresas, ou o Estado, ou iniciativa privada, precisam saber que vão desenvolver algo e ter retorno por isso. Então esse é o grande desafio. Acho que o desafio passa pela inovação. Conhecimento até a gente está caminhando bem. Mas quando vai para a inovação, de lançar esse produto, lançar essas formas de controle, esbarra um pouco aí. Boa. Concordo, acho que o caminho é esse, acho que a pressão da sociedade e a própria vontade das pessoas, há interesse, né, eu vejo, pelo menos do produtor, de minimizar isso, as pessoas estão preocupadas com esse assunto e isso é muito positivo, acho que a gente vai então evoluir por esses caminhos. Tá. Para finalizar as participações, nós temos aqui ainda o vídeo do presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, o senhor Hilário, é isso? Então vamos ouvir. A qualidade de engenheiro agrônomo e presidente de uma entidade que representa, né, essa categoria, a minha pergunta a retirada dos defensivos agrícolas, pura e simplesmente, como querem algumas pessoas hoje, teria essa disponibilidade de alimentos que nós temos hoje, essa variedade de alimentos que nós temos hoje, esse aumento de vida da população? Claro, tem medicina junto, óbvio que tem, né, no momento que eles dizem, olha, temos que consumir carboidrato, proteína, temos que ter uma dieta balanceada. A supressão pura e simples do agrotóxico, do agroquimicultura, né? Consequentemente teríamos uma disponibilidade muito menor de alimentos. Isso não seria muito mais prejudicial à população, no momento que eu não teria, né, essa disponibilidade de alimentos? E essa relação entre consumo de agrotóxico e expectativa da vida da população, né, como ocorre em outros países, isso se visualiza isso em outros países também. Teria alguma relação direta? O que vocês enxergam disso? Obrigado, senhor Hilário, pela pergunta, pela colocação. A gente já discutiu um pouco dessa questão, né, que é impossível, é utópico, essa saída dos agrotóxicos dos sistemas de produção, mas eu acho que é importante a gente fazer algumas críticas também. Eu sou do agronegócio, sou agrônomo, mas também eu também não sou um defensor completo dos agroquímicos. A gente tem que fazer algumas críticas construtivas. Eu acho que essa questão do uso, algumas questões aí que é importante pressionar a indústria para ela desenvolver melhores produtos. Então eu acho que é impossível, respondendo, não vejo, com certeza reduziria
reduziria digamos assim, a produtividade, a produção, mas eu acho que é importante também a gente olhar para a qualidade do alimento. Quando a gente fala em commodities, grãos, a gente não pensa muito nisso, em resíduo, porque o nosso comprador não exige. Por exemplo, a China não está se importando se está indo soja com resíduo de agroquímico, eles querem volume. Agora, quando a gente vende maçã para a Europa, quando a gente vende carne para os Estados Unidos, os laboratórios do Ministério da Agricultura, eles varrem o alimento. Então, acho que a gente tem que olhar para os dois lados. Alguns mercados, eles não estão preocupados tanto com a questão do resíduo, da qualidade do produto. Mas alguns mercados, como carne, frutas para alguns países, eles exigem mais qualidade. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir um pouquinho mais nessa questão do debate. Assim, não tanto se tem que usar ou não tem que usar. Exato. Eu acho que o debate tem que passar quando usar, que tipo de produto usar. Usar com conhecimento. Conhecimento, avançar nas pesquisas, eu acho que trabalhar mais com pesquisa, eu acho desmistificar um pouco o agrotóxico e tirar essa polarização. Quando a gente polariza, complica, a ciência sai. Então acho que é importante a gente trazer um debate mais científico e concordo com ele, é impossível, não tem como a gente tirar os agroquímicos, mas a gente precisa entender melhor para fazer um uso mais correto. E eu gostei muito do que tu disse, né? Que tem que ter inovação. Acho que é isso importante. Isso aí. Eu concordo, acho que ficou bem claro, né, que a gente não acredita que seja possível banir esses produtos totalmente, porque a gente bate na tecla do bom uso, né? Então, usar com conhecimento, respeitando as boas práticas, que aí estaremos seguros. E a própria Anvisa, quando ela divulga os relatórios do PARA, ela sempre coloca lá uma nota, né? Que apesar de ter sido encontrados resíduos, ainda compensa ter uma dieta variada e baseada, então, em vegetais, verduras, legumes, frutas, né? Mesmo que tenha essa pequena percentagem que esteja irregular, o benefício dessa alimentação é muito maior do que o malefício que você poderia obter desses resíduos. Né? Foi um esforço de pesquisa muito grande para a gente chegar a essas moléculas, desde 50, 40, 30 lá. Não foi algo, então é um esforço muito grande de vários pesquisadores de vários países para desenvolver isso. Então acho que não é jogar, é como evoluir, como melhorar, né, o uso, a questão da produção dessas moléculas. Muito bem. Vamos finalizar então. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui a participação da professora Luciana Grando. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, trazer essas informações muito importantes, vitais. Professor Pivoto, também muito obrigado pela sua participação. A oportunidade. É um prazer sempre contar, né, com o conhecimento de vocês aqui. Certamente as pessoas que participaram do nosso programa se beneficiaram muito. E para finalizar, então, agora é com vocês. O que você diria para o produtor e para o consumidor, o que a professora diria para o produtor e para o consumidor nessa questão das suas posições em relação ao agrotóxico? Professor, pode começar? Eu acho que a mensagem que fica para os telespectadores, para os nossos ouvintes, primeiro do ponto de vista do produtor, né? Não se sinta um criminoso, eu acho que não se envergonhem para os agroquímicos, eu acho que isso faz parte, a agricultura evoluiu assim, a gente alcançou nossa produtividade por isso, porque a gente usa a tecnologia, mas também não se acomode. Vamos pressionar a indústria, vamos pressionar as cadeias produtivas para evoluírem, para adotar. Se o preço de uma molécula, de um produto é igual ou levemente diferente, um que tem uma vantagem para o ambiente e para o operador que aplica, tenta comprar aquele que traz essa vantagem. Porque aí tu vai estar dizendo lá para a indústria o seguinte: eu valorizo que tu desenvolveu um produto melhor. Eu valorizo, porque a gente ainda vive na agricultura, e eu sou filho de produtor rural, sei, qualquer centavo faz diferença. Então, muitas vezes, a indústria não quer desenvolver algo melhor para o ambiente, porque lá na hora de vender, de consumir, então não tem diferença, o produtor vai comprar igual. Então, valorize quem desenvolve produtos mais limpos. Para o consumidor, eu diria, fique tranquilo. Eu acho que a gente está dentro das normas, a gente pressione também a Anvisa, outros órgãos, mas também não tenha, assim, a gente está dentro dos limites, acho que não tenha medo de consumir alimentos. Certo. Professor. Eu também iria na mesma linha. Quando você fez essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi justamente nos meus alunos das turmas de agronomia, que muitas vezes se envergonham assim de utilizar esses produtos. Então eu também começaria dizendo: não se envergonhe, né, de utilizar esse tipo de produto, apenas se cerque de conhecimento e utilize boas práticas, né? Então, utilização de EPIs novamente, né? O que a gente vê muitas vezes são relatos, especialmente de filhos de produtores, que às vezes relatam assim: mas lá na minha terra sempre foi feito assim
E a gente esbarra, às vezes, nesse sempre foi feito assim e não se muda algumas coisas. E esse sempre foi feito assim, às vezes, não é a maneira mais correta de se fazer, né? Então, estejam abertos, utilizem, então, de forma correta e com conhecimento, para que vocês mesmos possam estar seguros e o consumidor final. Sempre, embora a preocupação seja, claro, o consumidor final, o produtor que está ali no seu dia a dia em contato com esses produtos seria o mais prejudicado do mau uso, né? Então, com certeza, se tiver que arrebentar algum problema de saúde, vai ser no produtor que está em contato todo dia ali com esses produtos, né? Que mora do lado ali da lavoura, enfim. Então, novamente, né? É preciso, sim, observar as boas práticas. Aquilo não é algo assim que foi escrito por ser escrito. Tem realmente muito estudo por trás. E para o consumidor eu também tranquilizaria, né? Acho que o benefício de consumir esses produtos é muito maior do que os malefícios e estamos, em grande maioria, né, dos produtos estão regulares, dentro dos limites que foram estabelecidos como seguros. A ciência muda, a ciência evolui, às vezes a gente reavalia esses limites, né? E é por isso que a gente, como sociedade, também tem que ser capaz de responder rapidamente a essas mudanças. Então, os produtos que entram em reavaliação, porque surgiram novos dados, eles precisam ser reclassificados rapidamente, né? Para que a gente possa, então, atender a contento ao consumidor final. Muito obrigado mais uma vez, então, aos nossos participantes aqui. E a gente também quer agradecer a você, né, que esteve aí, assistiu, nosso telespectador. Participe sempre, que participou, fez as perguntas, né, que se dispôs a mandar um vídeo. Muito obrigado. Até o próximo debate, então, aqui do Destaque Rural Notícias. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite.